Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Marlon, hoje nós vamos começar a nossa primeira transmissão do nosso webinar para poder falar sobre superando as limitações do sistema judiciário para a recuperação de ativos. Para poder conversar hoje com a gente sobre esse tema, nós temos aqui Guilherme Cortez, ele é advogado e gerente jurídico na Leme Inteligência Forense, e estamos também com o Leonardo Botelho, que é advogado e especialista em investigações patrimoniais. Sejam bem-vindos, pessoal. O pessoal que está assistindo aí também, se quiser mandar algum tipo de mensagem, perguntas, fiquem à vontade, tá? O nosso time aqui vai pegar um compilado de todas as perguntas que forem feitas para que nós possamos responder no final. Então, vamos começar. Nós sabemos, né, falando sobre esse tema aqui, o processo de recuperação de crédito é uma etapa fundamental para a saúde financeira das empresas e instituições. E, frequentemente, nós encontramos algumas barreiras no sistema judiciário que dificultam e prolongam o processo de recuperação de ativos. E muitas dessas barreiras acabam resultando ali em prazos prolongados, aumento de custos e até mesmo causando uma inviabilidade do processo de recuperação de ativos no Brasil. Pensando nisso, eu quero saber de vocês, pessoal, qual que é a opinião de vocês e a importância da discussão acerca da recuperação de ativos no Brasil e por que é necessário superar as limitações do sistema judiciário para a recuperação de créditos? Bom, se me permite a palavra nessa primeira pergunta, a importância da discussão, né, acerca da recuperação de ativos é justamente como o Poder Judiciário carece, né, de ferramentas que auxiliem o processo a ser célere e, da mesma forma, a própria construção, né, do nosso direito, né, direito civil, a parte que rege, a parte patrimonial, né, do direito brasileiro, ela não auxilia muito ali a conferir celeridade, a assertividade em buscas de bens. Então, se o cliente, né, se o credor não dispor de ferramentas, não dispor de metodologia, e algumas vezes até, né, de uma expertise diferenciada, fica muito difícil de superar essas barreiras, né? Se ele se socorrer apenas do que o judiciário disponibilizar para ele, né, no quesito não só de ferramentas e busca, mas da própria esteira do processo civil, o credor acaba não tendo ali muita alternativa para recuperar créditos de determinadas naturezas, devedores em determinados contextos, enfim. Eu acho que, diante dessas limitações, que se dá a importância da gente debater esse tema hoje. Entendi. E quais são as consequências da falta de efetividade nesse processo de recuperação de ativos para a economia do país? Bom, se a gente pegar um viés aqui de análise econômica do direito, né, algo que pode parecer que se restringe ali só ao direito, né, ele reflete de fato ali na economia, né? Então, na parte de concessão de crédito, os bancos, vamos pegar aqui só banco nesse primeiro momento, precisam levar em consideração ali o risco, né, do crédito fornecido e, naturalmente, ali o spread bancário, né, ou seja, aquela faixa ali entre o valor que o devedor, de fato, precisa pagar em relação ao crédito que ele tomou, somado ao valor de encargos, tributação e a própria pequena taxa ali, no Brasil não é tão pequena ali, separada para cobrir a inadimplência, não só daquele crédito, mas dos demais, né? Essa parte do spread bancário, ela é afetada pelo fato de que no Brasil a gente tem uma situação de inadimplência complicada, né? Principalmente se a gente tem a necessidade ali de judicialização do crédito. E isso não se reflete só nessa parte do aumento do spread bancário, tá? Então, naturalmente, se você tem um público-alvo com um potencial de inadimplência relativamente grande, você precisa fortalecer o seu processo ali de análise de crédito, ou seja, desempenhar mais custos ali em analisar, né, o perfil do devedor para recalcular o teu risco, né? Então, se lá na frente você tem uma dificuldade de recuperar o crédito, lá no começo você tem uma necessidade muito maior, de ter uma cautela muito maior, né, o teu risco aumenta. Então, eu acho que do ponto de vista econômico, né, esses são alguns dos principais efeitos ali dos nossos problemas ali no setor de recuperação de crédito. Marlon, Guilherme, se me permitem até fazer um adendo aqui, como o Dr. Guilherme bem falou, acho que é importante até a gente ressaltar que para um fim, quando a gente está falando de economia do país, por exemplo, nós temos aí também um efeito cascata, né? Então, desde o momento da concessão do empréstimo daquele crédito, e a partir do momento que o
o devedor daquele credor deixa de pagar, ele gera uma reação em cadeia. Então, por exemplo, temos lá o banco que deixa, ou mesmo uma empresa, uma securitizadora, deixa de concede o crédito, o devedor ele deixa de quitar aquela dívida, eventualmente a securitizadora que contaria com aquele crédito novamente, bem como os juros sobre o valor que foi concedido, poderia ser aplicado em outras frentes da empresa ou mesmo do mercado para expandir negócio, isso também impacta bastante. Então, a falta de efetividade atua justamente nisso, prejudica o negócio, acaba prejudicando o próprio cenário da empresa, daqueles que concedem o crédito. Sim, e quando a gente fala de efetividade, a gente fala muito de uma medida cautelar, né? Até como foi mencionado ali pelo Guilherme. E como a gente está falando aqui do parte do judiciário, como que vocês avaliam a efetividade do sistema judiciário brasileiro na recuperação de ativos? Bom, a efetividade, né, é um tema complexo, né, sensível, falar da efetividade do sistema judiciário brasileiro, porque, né, indo direto ao ponto, né, não é tão efetivo. E não é por falta de empenho, por exemplo, né, de quem compõe o Poder Judiciário. Não é bem isso. É uma questão estrutural, né, em primeiro ponto. Uma coisa é uma empresa desenvolver sistemas, outra coisa é o Poder Judiciário desenvolver sistemas, né? Então, os recursos são mais finitos ali, é um pouquinho mais difícil, não tem linha de crédito, não é tão simples assim, simplesmente aumentar o contingente, simplesmente desenvolver novas ferramentas, né? Tudo isso depende de processo legislativo, então acaba sendo bem complicado nesse ponto, né? Essa questão estrutural, eu acho que pega muito. E talvez até, como reflexo, assim, uma questão cultural também, né? O Brasil não tem uma boa cultura de crédito, né? O brasileiro, ele é super endividado, né? A todo momento a gente está falando de endividamento não só de empresas, mas das famílias, né? Então, isso acaba se refletindo, né? A cultura do país se reflete em como se dá o direito nesse país. Então, naturalmente, aí, quando a gente vai falar de recuperação de crédito dentro do Poder Judiciário, esse reflexo vai trazer consequências, né? E a questão da efetividade também se dá que as ferramentas, né, de busca ali são de amplo conhecimento. Então, não só o credor conhece, mas o devedor também conhece. E a maioria das ferramentas que o judiciário vai disponibilizando, ainda que aperfeiçoadas com o tempo, os devedores acabam identificando ali uma forma de tentar burlar, né? O Bacenjude, né, a ferramenta de bloqueio de valores em contas, em momentos anteriores ali existia a técnica de você criar contas em cooperativas, porque o Bacenjude não abrangia, e daí o devedor estava livre naquele momento, né? O Bacenjude teve diversas melhorias, né, não só na amplitude, mas, por exemplo, na possibilidade de ordens reiteradas, né? Então, antigamente o devedor tinha ciência ali, né, no processo que ele receberia uma ordem de bloqueio e simplesmente, né, deixava o dinheiro naquela conta que seria alvo. Agora, com a modalidade ali de ordens reiteradas, né, fica um pouco mais difícil dele manter dinheiro fora da conta, né? Ele vai precisar fazer isso de uma forma mais permanente, ele não precisa fazer isso em um determinado período de tempo mais curto, né? Então, ainda que o judiciário tenha aperfeiçoado ao longo do tempo algumas das ferramentas, né, ainda assim, né, isso não se dá na velocidade com que as técnicas de blindagem, as manobras processuais evoluem também, né? Acho que também a própria questão de como o Brasil é um país contencioso, ou seja, muitas das causas que poderiam ser resolvidas de forma extrajudicial acabam indo parar no judiciário, né? Isso aí, consequentemente, aumenta a demanda do poder judiciário, né? Então, fica muito mais difícil de gerir uma quantidade muito alta de processos, né? Então, esse reflexo ali também dessa cultura do contencioso do Brasil, ele acaba refletindo ali na incapacidade do poder judiciário, né, de tornar o processo sério, tornar o processo assertivo, por falta de contingente, de estrutura, né? Coisas que eu mencionei anteriormente. Sim. E até pegando um gancho no que você comentou ali, Guilherme, você até mencionou ali sobre algum tipo de estratégia de devedores para poder burlar um pouco ali que o credor possa obter o crédito novamente. Então, já pegando esse gancho, que tipo de dificuldade que os credores acabam encontrando? Existe algum tipo de dificuldade regional para poder fazer buscas e identificar algum tipo de patrimônio desses devedores?
Sim, existem diversas dificuldades, tá? Até esse ponto regional, então é bem importante você mencionar. Mas nas dificuldades em si, né, além dessas questões inerentes ao processo judicial, né, existem, né, as possibilidades de blindagem patrimonial, né? Então isso já é uma das dificuldades. E as estratégias de blindagem, elas acabam sendo potencializadas por algumas características de, por exemplo, forma registral da propriedade de determinado bem. Né? Um exemplo, o bem imóvel. Né? O bem imóvel, a forma de registro dele é a matrícula do imóvel, que fica no registro de imóveis. A forma de transferência, via de regra, é a escritura pública, que é realizada no tabelionato de imóveis. Então, a gente já tem a interação de duas serventias distintas, né? Nesse meio de caminho aqui, existem N estratégias de blindagem patrimonial que o devedor dispõe. E aí eu falei de cartórios, né? É complicado a questão cartorária no país, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então é muito difícil de você conseguir unificar sistemas. Principalmente como se dá a própria forma federativa, né? Então cada estado tem um tribunal e, consequentemente, cada estado tem uma organização dos cartórios, né, que respondem ao tribunal. Por mais que haja uma unificação em dado momento, ali, considerando os tribunais superiores, né, cada tribunal estadual tem um software específico para o processo eletrônico. Da mesma forma, cada um dos cartórios ali dentro, não cartórios só, né, um agrupamento de cartórios em um estado, ele vai ter um sistema específico, né, já há uma certa unificação, mas ao mesmo tempo ela não é nível nacional, né? Então a gente tem que considerar que às vezes o credor está buscando crédito de um devedor que não está na mesma região que ele. Então as técnicas, vamos dizer assim, de busca acabam sendo diferentes. A tratativa nos cartórios acaba sendo diferente, a tratativa no Poder Judiciário acaba sendo diferente. Até mesmo a forma de nomear, né, determinadas certidões, né, considerando o cartório, determinados atos notariais, determinados atos registrais, ali acaba sendo diferente. Né? Um exemplo que a gente pode pegar aqui, o artigo 828 do Código de Processo Civil, ele estabelece a possibilidade de que o credor obtenha uma certidão no processo, certidão essa que serve para registrar no assentamento ali, no caso de imóveis, se a gente estiver falando de imóvel, né, que existe uma execução, né, em face àquele devedor, para fins de lá da frente, né, se ocorrer uma fraudulenta, ser reconhecida a fraude de execução. Até aí tudo bem. O problema é que, do ponto de vista cartorário, tem cartórios que chamam isso de notícia de ação, tem cartórios que chamam isso de averbação premonitória. Então, a própria nomenclatura ali do ato, ela já muda ali de região para região, né? Então, se o advogado que estiver conduzindo o processo ali, ele não tiver ciência disso, ele pode ter problemas para realizar atos simples, que seriam, por exemplo, registrar as situações numa matrícula de imóvel. Sim, acaba pegando um pouco da sua fala ali, acaba que a gente interpreta isso como um tipo de dificuldade também, né? Não só do judiciário, mas também até do próprio advogado, de entender, né, como funciona esse processo, tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial, né? Exatamente, cada lugar é de um jeito, né? Sim, sim. E quando a gente traz isso para dentro da parte judiciária, a gente acaba falando um pouco ali das dificuldades mesmo dos próprios sistemas. E dentro ainda dessa parte judiciária, quais seriam os tipos de limitações ali, ou as principais limitações do sistema judiciário que acabam implicando nessa recuperação? Bom, existem algumas limitações, né, de ferramenta, igual eu mencionei anteriormente, né, o potencial de desenvolvimento de ferramentas no Poder Judiciário não é tão amplo quanto, por exemplo, uma empresa que desenvolve ferramentas. Da mesma forma, o contingente do Poder Judiciário não é tão simples de aumentar. Né? Uma coisa é o departamento jurídico do banco A aumentar um contingente ali, ou seja, né, vamos aumentar o headcount, vamos colocar mais gente aqui, né, para lidar com os nossos processos. Beleza? Mas lá no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não vai ocorrer esse aumento. Então, beleza, você consegue dar vazão ali para o que está represado, né, dentro ali da carteira do credor, mas a vazão ali dentro do Poder Judiciário, ela já acaba não sendo tão simples a ser feita, né? Acho que
uma limitação ali acaba sendo também, eu vou colocar ela como uma limitação do Poder Judiciário, mas ela acaba sendo uma limitação, vamos dizer assim, técnica, jurídica, então ela não se limita ao Poder Judiciário, que é o desconhecimento, né? Então, se a gente tem um crédito que ajuizado numa comarca de entrância inicial, ou seja, uma comarca pequena, tem poucos habitantes, e que é um juiz que recentemente passou no concurso público, né? Naturalmente, né, por mais qualificado que ele seja, ele não vai ter um amplo domínio de todas as áreas, porque ninguém domina todas as áreas, né? Ele sempre vai ter uma inclinação para uma área determinada. Então, é muito comum nessas comarcas de entrância inicial, né, você tem um juiz com uma inclinação ao direito penal, por exemplo, julgando uma causa específica. Nesse momento, qualquer estratégia que o credor precisar desenvolver ali no processo, né, ele não vai ter como levar em consideração se o juiz tem ou não uma boa vivência no direito empresarial, nas possibilidades de extensão de responsabilidade. Né? O básico para o juiz ele sabe, mas é diferente, por exemplo, de uma vara especializada que existe, por exemplo, em Florianópolis, em São Paulo capital, enfim, né, nas grandes capitais. Então, esse próprio desconhecimento ali dentro das entrâncias iniciais, né, ele acaba empacando um pouco ali o desnível do processo judicial que se dê nesse tipo de comarca, né. E esse conhecimento também se reflete não só ali para os atores ali no Poder Judiciário, mas também para o próprio advogado, né. Dentro do curso de Direito não há espaço para que seja aprofundado tudo, naturalmente. E essa parte de execução, né, é muito difícil ali uma ementa que possa cobrir isso da forma mais adequada, né, que possa fornecer estratégias, desvendar um pouquinho mais as ferramentas do Poder Judiciário, as ferramentas extrajudiciais ali para dar um subsídio ali para o advogado recém-formado, né. Então, quando o credor ele não dispõe de um departamento jurídico robusto, com profissionais de mercado, com mais tempo de mercado, com mais vivência, né, ele acaba enfrentando dificuldades naturais dele, de conseguir expressar algo ali para o próprio juiz, né, enfim. Então, acho que saindo um pouco daquela questão ali de ferramentas e quantidade de gente, né, de processos, acho que a gente pode acrescentar também essa como uma limitação, né, dentro ali dos atores do processo. E Marlon, acho que não apenas todas essas situações que o que mencionou, mas até a capacidade estrutural mesmo do questão orçamentária, né, que o Estado às vezes destina para os tribunais de justiça, né, para o judiciário em si, para que eles possam investir em inovação, ou até mesmo em setores específicos, times de TI especializados nessas questões para desenvolver novas ferramentas ou mesmo aperfeiçoar as que já são existentes hoje. Então, eu vejo essa parte também como uma das limitações do judiciário, essa falta de orçamento para poder se destinar investimento mais específico na inovação. Sim, a gente acaba vendo bastante isso também dentro da estrutura da LEME quando conversamos com os clientes, né? Então, foi até bom você ter mencionado isso para poder pegar um gancho dessa tua fala para uma próxima pergunta. Então, como que vocês enxergam a importância de uma empresa especializada em investigação patrimonial para a recuperação de ativos? E como que vocês entendem que a tecnologia ela acaba sendo ali uma aliada dentro desse processo para os credores? Bom, esse é um ponto bem relevante, Marlon, até porque a gente, como você bem mencionou, é uma demanda diária dos nossos clientes, né? Então, por exemplo, dentro desse cenário da recuperação de ativos, a gente trabalha com uma infinidade de clientes, sendo eles ali advogados, sejam eles individuais ou escritórios de advocacia, muitas vezes bancos, fintechs, securitizadoras, e a gente percebe que eles têm uma demanda, um volume de trabalho muito grande. E, às vezes, para você se debruçar sobre uma estrutura do credor, sobre todo o esquema articulado para que eles se utilizaram para elaborar ali a blindagem patrimonial, acaba não sobrando tempo. O dia a dia é corrido. Então, basicamente, as empresas de recuperação de crédito, elas têm um papel muito importante, que é a otimização de tempo do advogado, do escritório de advocacia, para entregar um resultado mais assertivo, que muitas vezes, na correria do dia a dia, ele não tem essa possibilidade.
E, aliado a isso, a gente tem também o papel da tecnologia, que é justamente também nos entregar um grande volume de informações, né? Então, também nos ajuda nessa otimização do tempo, na efetividade das entregas, né? Complementando até, Marlon, a fala do Dr. Leonardo, isso conversa ali com o que eu falei anteriormente ali em relação a, às vezes, ali a limitação técnica. Essas empresas, né, como a Leme, elas podem fornecer ao cliente a expertise, né, que se adquire ao longo do tempo, que se adquire através da repetição de determinado trabalho, de determinada tarefa, né, que nem sempre é tão fácil para o cliente colocar internamente, né. Então, agregando essa expertise, né, de profissionais que têm o foco disso, né, então faz com que o cliente não perca o próprio foco, né, o cliente não precise abrir uma nova área dentro do departamento jurídico dele, né. Ele pode se socorrer ali de uma expertise consultiva ou mesmo, né, de uma ferramenta desenvolvida a partir dessa expertise, né, para fazer uma análise de dados maior, né, mais rápida e direcionada para o mercado de crédito, né, principalmente, acho que isso é um ponto bem relevante, e que nem colocou o Leonardo ali, né, poupa o tempo dele, né, poupa o esforço dele, faz com que ele consiga dar vazão para um maior número de casos, né. A gente sabe que grandes bancos da advocacia, estão sempre ali com casos represados nessa parte de recuperação de crédito, porque o número de inadimplências é gigantesco, então naturalmente o número de processos acaba sendo gigantesco. Né? Sim, sim. Então, acaba que a gente chega no entendimento de que a tecnologia, de fato, ela é aliada para ter uma melhor efetividade dentro do processo mesmo de recuperação de crédito, né? E também para poder ajudar a identificar estratégias, identificar patrimônios de devedores. E na visão de vocês, hoje nós temos, né, dentro do sistema judiciário, Redajude, Infojude, temos agora o Sniper também, né? Como que vocês enxergam ali, quais são as principais ferramentas disponíveis para que possa ser utilizado dentro de um processo de recuperação de ativos, né? Isso já considerando o que é feito dentro do judiciário e o que é fora do judiciário também, né, com empresas privadas como a Leme. Uhum. Então, esse é um ponto bem relevante também, Marlon, porque, como já puxando também esse gancho do que a gente falou da otimização de tempo, né? A tecnologia como uma aliada, ela é muito importante, entretanto, nós temos que olhar no panorama da efetividade da entrega. Por exemplo, hoje, como a gente mencionou, os sistemas que são disponíveis no judiciário, eles atingiram um patamar de previsibilidade. Então, o nosso devedor, ele já sabe quais são os resultados que aquela ferramenta pode trazer e quais são os meios que ele vai se utilizar para efetuar a blindagem patrimonial de todo o patrimônio que ele já galgou ao longo dos anos, né? Nesse sentido, a tecnologia, para dar uma melhora na efetividade do sistema judiciário, necessitaria justamente desse ponto, um investimento maior na inovação, utilização de novas ferramentas que fossem capazes de analisar um grande volume de dados, por exemplo, até mesmo a utilização agora de inteligência artificial, análise de dados, basicamente, né, o famoso Big Data, e dentro disso, puxando mais já para o cenário privado, hoje é um cenário que a gente já vê que é completamente diferente do judicial. Isso porque a capacidade que as empresas têm de aplicar recursos, destinar foco nessas questões de desenvolvimento de ferramentas, é uma das questões que, inclusive, é pregada aqui na Leme, né? Então, a gente tem uma série de ferramentas que podem ser utilizadas e que são capazes de absorver essa grande demanda. Se o Dr. Guilherme quiser complementar de alguma forma. Eu acho que, nominando ferramentas, né, aproveitando uma mencionada ali pelo Marlon, né, o Marlon falou do Sniper, o acesso aos resultados que eu tive do Sniper aí, desde o lançamento dele, né, nenhum foi muito surpreendente. O Sniper exige que você faça um requerimento ao juiz, que ele defina, que ele execute, que ele apresente isso no processo. Com o tempo, né, você já perdeu tempo. Esse mesmo resultado, você consegue uma ferramenta, por exemplo, uma ferramenta da lei
o mapa de relacionamentos em instantes, e de forma até mais ampla, porque o sniper se limita às pessoas que são executadas, né? Ele se limita às pessoas jurídicas executadas e, consequentemente, os sócios. Então, não traz nada que você não consiga fazer a busca de uma outra forma mais rápida, né? Se você fizer uma busca direto na junta comercial, você chega no mesmo resultado praticamente e mais rápido, dependendo do estado. Agora, o mapa de relacionamentos da lei, diferente, né? Um dado de entrada ali de CNPJ, você avança para os sócios, para as outras sociedades desses sócios, para outras pessoas vinculadas a esse sócio, muito mais agilidade, né? Então, acaba sendo muito mais prático que você se utilize dessas ferramentas privadas mesmo, do que se socorra das ferramentas do Poder Judiciário. Claro que aqui eu estou analisando do ponto de vista de um credor que, né, dispõe de orçamento para isso, uma vez que no Poder Judiciário, de repente, você pode ter a justiça gratuita deferida, e aí você pode utilizar as ferramentas do Judiciário, né, sem nenhum problema. Eu acho que uma outra ferramenta que eu posso citar da lei mesmo, né, o dossiê de indício, uma lista extremamente ampla em diversas bases de dados, fontes de dados públicos, né, algo que o Poder Judiciário poderia ter, mas ainda não tem, né. Primeiro que são buscas esparsas, né? Você não pede uma busca que vem várias coisas. Você pede uma busca que vai ver o imposto de renda. Você pede uma busca que vai ver a informação se a pessoa tem um seguro, por exemplo. Você pede o reajuste que vai trazer a propriedade de veículos, né? O dossiê de indícios ele já tem uma proposta diferente. Você seleciona, eu já nem sei mais quantas bases tem no dossiê, porque a cada X tempo a gente tem uma base nova acrescentada, né? Mas eu acho que já está ali na faixa das 70, mas sinceramente já não sei. Hoje o dossiê de indícios tem 80 bases. Então, um clique, você seleciona 80 bases, você tem informação de 80 bases, só que daí vai entrar o segundo ponto, né, que é expertise para tratar essas bases. Né? A gente já conversa com as nossas respostas ali anteriores, né? E se socorrer empresas como a Leme, e até eventos como esses, né, a gente tenta passar um pouco da nossa expertise ali para que os nossos clientes, né, os futuros clientes, de repente, consigam ter alguns insights ali, né, na hora de analisar esses resultados. Acho que essas são duas ferramentas que eu posso citar, justamente porque elas não têm um contraponto no Poder Judiciário que possa trazer um resultado tão efetivo quanto elas. Sim, e pela forma como vocês falaram, pela forma que foi citado isso também, acaba que essas ferramentas da parte privada mesmo, como as ferramentas aqui da Leme, elas auxiliam muito também para que os clientes possam ganhar escala na produção ali, seja de processos que ainda não foram judicializados, ou até mesmo para processos em que já estejam dentro do Poder Judiciário, né, possibilitando ainda ter um maior encontro de informações, né. E dentro de tudo isso que a gente está falando, até o Leonardo ele falou um pouco ali da inteligência artificial, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui que é algo que está na mídia, algo que todo mundo está falando, e queria ter uma opinião de vocês também sobre o ChatGPT. Essa é uma ferramenta que hoje ela está sendo utilizada muito, né? Então nós vemos alguns casos ali que até foi levado algumas petições escritas pelo ChatGPT para dentro dos tribunais. Então, como que vocês enxergam o uso da inteligência artificial como essa ferramenta do ChatGPT em processos de recuperação de ativos ou até mesmo em outros tipos de processos dentro do tribunal? Bom, no cenário da tecnologia hoje, Marlon, a inteligência artificial está caminhando a passos pequenos, né? Ainda não temos uma grande evolução. O ChatGPT é uma grande ferramenta que foi lançada, mas ainda existem correções, existem pontos a serem aprimorados, né? Apenas para fins de conhecimento, né? Hoje em dia nós temos 3 tipos de inteligência artificial, que é uma espécie delimitada, outra mais generalista e uma superinteligência. A geral e a superinteligência, elas têm uma capacidade de aprendizado próprio, machine learning que a gente chama, né? A limitada, ela possui uma capacidade de aprendizado menor, mas ela tem uma grande capacidade de processamento de dados. Dentro disso, a inteligência artificial, o ChatGPT, ele é limitado à entrega de resultados, ele se limita a alguns comandos em específico, então
depende muito da maneira que você vai se utilizar, e ainda assim existem riscos para a sua utilização. Essa semana até conversava com o Dr. Guilherme, né? Nós estamos utilizando em algumas aplicações práticas do dia a dia, e ainda assim encontramos alguns erros, algumas informações ali que não eram tão assertivas quanto a gente estava esperando. Então, hoje eu vejo a inteligência como uma ferramenta aliada no processamento de dados. A gente precisa analisar um grande volume de informações num curto espaço de tempo. Então, basicamente no sentido da consolidação, não necessariamente para que ele dê os direcionamentos necessários para que você se valha das informações e tome uma decisão assertiva, né? O ChatGPT, né, meio perigoso ali se você não usar com cautela. Eu não sei ali do ponto de vista técnico, né, como que ele monta a informação, mas, por exemplo, se você pedir uma jurisprudência para ele vai te dar uma jurisprudência. Mas essa jurisprudência ele pode ter criado. Ele vai pegar o nome de um juiz que existe, ele vai fazer um número de processo que parece certo, ele vai construir todo o formato da ementa ali perfeitamente. Mas se você for buscar, às vezes você pode não encontrar. Ele cria números de processos também, né? E isso faz parte ali de como funciona a ferramenta, o aprendizado dela ali, para entender o que é uma jurisprudência, para entender o que é um número de processo, né? E, naturalmente, a inteligência artificial ela não vai ter a sensibilidade, né, de que, uma jurisprudência é isso daqui, nessa forma. Não, a jurisprudência é algo que o tribunal decidiu ali, que o tribunal colocou, que o tribunal publicou e está disponibilizado ali dentro do tribunal, né? Não adianta você fazer no mesmo formato e pronto, é uma jurisprudência. Não, é a decisão de fato do juiz, né? Então, por exemplo, o ChatGPT ele ainda não tem a sensibilidade para fazer essa diferenciação, né? Aproveitando aqui, Marlon, a gente tem uma pergunta no chat, ela conversa ali com uma resposta que veio agora há pouco, acho que mais prático já responder ali, a Jaqueline, que está nos acompanhando. Ela perguntou quais seriam os nomes das ferramentas, né, para repetir. Então, as ferramentas da Leme, que eu mencionei, são o mapa de relacionamento, né? Então, ele é parecido com o Sniper, mas nesta parte aqui, né, bem mais assertivo, bem mais profundo, né, bem mais ágil. Então, essa é a ferramenta para você visualizar ali sociedades e os sócios, né, que integram essas sociedades e poder expandir dali para frente. E a que faz a busca em diversas bases de forma simultânea, e bem nichada ali tanto para compliance quanto para investigação patrimonial, enfim, modalidades que exigem investigação, é o dossiê de indícios. Isso, até mesmo pessoal que está assistindo, se vocês tiverem outras perguntas que vocês queiram fazer, se vocês precisarem ali de algum tipo de insight ou algo nesse sentido em processos de recuperação de crédito, sintam-se à vontade, tá? Nós vamos respondendo aqui para vocês. Então, obrigado, viu, pessoal? Então, acabou ficando um pouco claro ali para mim como funciona essa parte do ChatGPT e o uso da inteligência artificial dentro dos processos de recuperação, tá? E agora avançando aqui, já pensando em futuro, né? Então, quais seriam os principais desafios ali que a gente enfrenta hoje dentro do judiciário para a recuperação de ativos e o que nós podemos pensar em tecnologia que pode ser criada para nos ajudar hoje? Bom, essa é uma demanda que também ela é atual, mas também a gente já prevê ali mais conflitos no futuro, né? A gente tem muita questão dos criptoativos, né? Quanto à rastreabilidade desses criptoativos. Alguns dos nossos clientes já nos informaram sobre a necessidade de existir uma ferramenta, né? De se rastrear esses não deixam de ser bens, né? Entretanto, é uma das dificuldades que tem que ser enfrentadas e ainda pendem de ferramentas capazes de chegar num patamar de rastreabilidade. Hoje, do que nós temos disponível perante o judiciário, sabemos que não é possível. Além disso, a gente conflita muito com evasão de patrimônio para o exterior. Então, nos carece também, o Brasil, hoje ele detém de ferramentas que se interligam, os registros de imóveis, eles possuem uma capacidade de que nós consigamos, pelo meio digital, realizar pesquisas no Brasil inteiro, seja
é uma pesquisa mais ágil, ou aquela que traz uma informação, traz mais informações, entretanto, num período maior de tempo. Mas nós temos essa possibilidade. Entretanto, quando a gente fala de grandes devedores, aqueles que têm grandes empreendimentos e, consequentemente, possuem patrimônio no exterior, é mais uma das dificuldades que são enfrentadas hoje e pendem de uma conversação entre os países, entre um sistema que torne possível esse tipo de pesquisa, né? Então, isso é uma das situações que o nosso judiciário enfrenta hoje. Os problemas da recuperação, sejam tanto na rastreabilidade de determinado patrimônio, quanto na efetividade do resultado, quando se falamos em pesquisas no exterior, por exemplo. Até queria complementar a fala do Dr. Leonardo ali, essa parte de desafios aí no futuro. Essa parte de tecnologia, de fato, seria o desenvolvimento de tecnologia por parte do Poder Judiciário também, né? Como comentei anteriormente, que a gente não pode pensar que os problemas na execução, de fato, né, do processo de execução, eles se dão só para os credores financeiros, para o banco, para grandes credores, mas a gente sabe que os pequenos credores também passam por essa dificuldade, né? Os credores trabalhistas, por exemplo, né? Muitas vezes, por mais que eles obtenham ali um resultado favorável em série de conhecimento ali, chega na hora da execução, já houve esvaziamento do patrimônio, já não tem mais a possibilidade de reaver o crédito, que acaba sendo até muito mais sensível ali para esse tipo de credor, né? Então, visualizando aí para o futuro, né, o aprimoramento dessas ferramentas, por exemplo, o Sisbajude é uma ferramenta que tem tido um aprimoramento constante ali, né? Só o fato de que hoje ela pode emitir ordens reiteradas já está mudando muito, né, o processo de execução. E talvez, né, dentro dessa ferramenta em específico, um aperfeiçoamento ainda maior, de que ela possa, de fato, permanecer com essas ordens reiteradas, sem que tenha que deslocar ali o pessoal da secretaria para ligar e desligar o sistema, botar resultado no processo, enfim. E daí vai uma questão não só de desenvolver tecnologia, mas também de desenvolver a forma legislativa, né, de permitir isso, porque tudo isso tem que conversar com o Código de Processo Civil, né? Não basta só desenvolver a ferramenta, é preciso ali que o CNJ se atente à forma legal, né, de disponibilizar essa ferramenta e de autorizar o uso, né, ao Poder Judiciário em geral. Entendi. E uma coisa que eu tenho visto bastante também é a famosa teimosinha, né? Eu vejo que muita gente fala da tal da teimosinha permanente. Vocês têm alguma coisa para comentar sobre isso? Vocês acham que efetivamente funciona isso dentro do judiciário ou é algo que futuramente tem que ser melhorado? Esse é o cisplatina reiterado, né? O problema é que ele é meio recente, então ele ainda está no processo ali de todo o Poder Judiciário entender qual é o limite dele, né? Então, por exemplo, por quanto tempo você pode manter essas ordens reiteradas, né? A teimosinha ali. Tem tribunal que está dizendo que é 30 dias, tem tribunal que tem jurisprudência dizendo que é 20, então está variando de caso a caso, assim como o próprio Bacenjude, né? Tinha juiz que entendia que se você fez esse esbajude há 2 meses atrás, você não pode fazer de novo. O que não faz o menor sentido, porque em 2 meses pode ter uma mudança da conta. Né? Então, passa às vezes pelo próprio chegar, infelizmente tem que chegar nas instâncias superiores ali, para que de fato a gente tenha um direcionamento do Poder Judiciário de que a ferramenta vai funcionar dessa forma. Então, quando o Tribunal de São Paulo entender que é de uma forma, o Tribunal de Santa Catarina entender que é de outra, né? Não chegando no STJ e classificando o entendimento ali, né? A gente ainda não tem uma utilização efetiva da própria teimosinha, né? Então, isso é uma coisa que eu posso colocar, né? Ela ainda está pendente ali da construção, né, jurisprudencial que defina, né, o seu formato de utilização, e o próprio aprimoramento dela, né, para que isso possa ser feito de uma forma que não onere ali a serventia judicial. Né. A gente sabe que a reiteração de ordens ali, ela pode enroscar o procedimento interno ali, né, a gente tem que lembrar, que eu falei anteriormente ali, se há um limite ali de pessoal dentro do Poder Judiciário, né, toda vez que a gente coloca alguma novidade ali, a gente tem que mobilizar todo esse pessoal para que eles verifiquem a melhor forma de fazer isso, né, observando a celeridade processual.
Entendi, certo. Então acaba que a reforma legislativa, ela acaba, né? A gente está na dependência da reforma legislativa para que as coisas melhorem, né? E pelo que eu pude entender da nossa conversa aqui, muitas das limitações que nós temos hoje, elas podem sim ser superadas, e a forma de superar isso é antecipando o processo, né? Então, chegar mais munido de informações. E o que foi comentado pelo Guilherme e complementado ali pelo Leonardo, falando dessa parte de tecnologia, acaba que com o poder da tecnologia hoje a gente tem como fazer diversas buscas de forma ampla para poder chegar com informações todas estruturadas no momento de peticionar um processo, né? Então, para que a gente possa fechar aqui, para poder ter um pacotão para o pessoal que está nos ouvindo aqui, né? Quais são as principais dicas que vocês podem dar para a gente de como antecipar esse processo antes de judicializar ele? O que pode ser feito antes? O que pode ser pegar lá o devedor, o grupo, enfim. O que a gente pode fazer? Quais são as etapas? O que a gente pode seguir aqui? Bom, Marlon, o que eu visualizo nesse primeiro passo é que prevenir é melhor que remediar, né? Então, nesse aspecto, você precisa ser assertivo, buscar a maior análise, uma análise do maior volume de dados possível com a precisão necessária. Então, por exemplo, é necessário se utilizar de ferramentas que sejam capazes de enfrentar Big Data, ter também um conhecimento mais assertivo em Business Intelligence, que é a inteligência dos dados, e, além disso, também a própria análise, né? Como o doutor Guilherme comentou, não basta você ter os dados, você tem que saber interpretá-los, né? Então, dentro desse grande volume, você tem que saber como lidar para entregar isso da maneira mais inteligível para o juiz, né? A gente sabe das dificuldades que são enfrentadas para se conseguir um incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou reconhecimento do grupo econômico. Você tem que ter o processo bem desenhado. Os argumentos têm que estar precisos, enquadrados dentro da legislação. Então, é necessário que nesse momento prévio os dados sejam analisados, sejam utilizadas ferramentas capazes de entregar todo esse racional, ou mesmo lhe possibilitar que você possa interpretar todos esses dados de maneira precisa e poupando tempo, né? É o que eu visualizo. Complementando a fala do Dr. Leonardo, acho que vamos considerar ali o contexto que acho que muitos clientes, muitas pessoas que estão nos acompanhando hoje podem estar, que o Leonardo mencionou anteriormente ali, né? Falta de tempo para poder fazer uma análise minuciosa, né? Então, às vezes o advogado de recuperação ali, ele tem tanto prazo para cumprir que ele não tem alternativa além de pedir o cisbajur de novo, de pedir as ferramentas do judicial, porque ali é uma questão dele elaborar a petição, né? Fazer o protocolo e seguir para o próximo prazo, né? Então, às vezes o tempo dele é muito reduzido para ele parar, pensar, ficar fazendo busca, destrinchando o processo alheio, né? Enfim, todas as etapas que uma investigação patrimonial exige, né? É claro que em muitos escritórios, em muitos departamentos jurídicos isso é feito, mas sempre selecionando créditos que são mais estratégicos, né? Então, é o caso que tem um valor mais significativo para a empresa, que está mais tempo, eventualmente, que tem uma estrutura empresarial maior ali, né? Mas, utilizando essas ferramentas, né, você consegue replicar essas técnicas para casos que normalmente não são dados tanta atenção, né? Casos de ticket médio menor, de repente, mas que se você considerar o volume de casos que tem no total, né, então é um ticket médio baixo, mas você tem 3 vezes mais volume em relação ao ticket médio mais alto, né, você poder tratar esses casos a partir dessas ferramentas tecnológicas, né, a partir da análise desses dados em massa, né, ou seja, você poder, vamos voltar para o dossiê de indícios, você poder pedir 500 buscas, né, de uma vez só, sem sequer ter agilizado o processo, e ter um retorno ali de 500 relatórios com dados, onde você vai poder verificar se de repente já tem um indício do grupo econômico, ter uma noção de qual é o endividamento ali
do devedor, ter uma noção ali de onde tem indícios do patrimônio, seja imóvel, seja créditos a receber, enfim, em situações distintas. Acho que a utilização dessas ferramentas ali, ela traz esse ganho aí para os departamentos jurídicos, para as grandes bancas de advocacia ali, que precisam racionalizar ali esse volume, né? Então, é um grande volume de dados, é um grande volume de processos, né? Processos já ajuizados, um grande volume de potenciais processos a se ajuizar, né? Então, se você não dispor, né, de ferramentas que possam te auxiliar a fazer essa análise de dados, né, gigantesca, é muito difícil você conseguir dar vazão para isso, né? Por isso que, tradicionalmente, aí acaba que só créditos de valores mais altos têm uma atenção devida e acabam se utilizando de recursos, né, igual o Dr. Leonardo colocou, por exemplo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? Uma das formas de extensão de responsabilidade, né? Isso é muito comum em créditos maiores, onde há um grupo econômico ali, 4, 5 pessoas jurídicas, né? Mas muitos créditos menores ali, que às vezes tem 2 pessoas jurídicas, mas que tem a possibilidade ali que existe uma sucessão empresarial, de repente, eles podem ter essa estratégia como uma forma, né, de recuperar o crédito. A questão é que, dependendo da esteira onde estiver esse processo, ninguém vai ter tempo para parar e analisar esse crédito com esse viés, né? Agora, se você dispõe de uma ferramenta que vai, pelo menos, te entregar os indícios e que tudo que você precisa fazer é olhar um indício do lado do outro para verificar se há similaridade, né? Aí você já tem um ganho de escala, né, que o Marlon tinha mencionado, né? É difícil até da gente mensurar, né? A gente sabe que pode escalar, mas até onde vai chegar, né, depende ali de quanto a gente continuar desenvolvendo as nossas ferramentas, né? E o quanto os clientes perceberem como isso pode agregar para o dia a dia deles. Entendido, maravilha. Muito bom, pessoal. Eu acredito que com o que vocês falaram agora no final ali pode ficar um pouco mais claro de como quem está nos ouvindo pode superar ali um pouco dessas dificuldades. Estamos chegando ao fim da nossa transmissão. Para quem está nos acompanhando, a Leme tem desenvolvido diversos materiais para poder auxiliar nos processos ali de recuperação de crédito, como e-books, planilhas, templates e tudo mais. Então, para quem está nos acompanhando até agora, todo o material, assim como a gravação dessa live que aconteceu agora, serão encaminhados por e-mail para vocês e fiquem à vontade para poder fazer contato conosco, entender um pouco mais sobre como funciona o nosso trabalho e o que nós podemos agregar dentro da operação de vocês. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Leonardo.